Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então aqui retomar os nossos estudos. Vamos para a nossa segunda aula deste quarto bimestre. Nós vamos entrar aqui num assunto que é chamado quantidade de matéria, o famoso mol, que eu vou explicar para vocês no decorrer destas aulas. Não vai ser somente nesta aula que eu vou explicar isso. E a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam com essa aula é justamente verificar aqui, deixa eu voltar aqui, verificar a importância de estabelecer unidades de medida para quantificar a quantidade de matéria. A gente tem que estabelecer unidades de medidas. No decorrer aqui da minha explicação, eu espero que vocês entendam quais são essas unidades de medidas, para que nós inventamos isso. Isso é o primeiro conteúdo da sua apostila 4. Se você não tem a apostila 4, você pode se dirigir lá na escola das 8 horas às 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde para retirar o seu material. Tá bom, crianças? Eu vou até já começar a pedir desculpas para vocês, porque o governo ainda não liberou o formato digital. Então eu tive que tirar foto da mesma apostila que vocês já podem ter aí na casa de vocês ou que vocês vão retirar lá na escola. Tá bom? Então não ficou legal como as outras aulas, mas a partir do momento que o governo disponibilizar o formato digital, eu vou estar fazendo print desse formato digital que fica mais legível. Tá bom, crianças? Se você já tem a apostila aí, vai estar localizado na página 24. Tudo bem, crianças? E lembrando que a partir do momento que tiver disponível ela no formato digital, eu também vou lançar na minha Google Sala de Aula ou Google Classroom. Tá bom, crianças? Então vamos lá. Então aqui, crianças, na nossa página 24, nós temos aqui a atividade 1, que fala justamente isso. Quantidade de matéria e a sua unidade, que a gente chama de mol. E aqui, crianças, nós temos algumas perguntinhas que começam a instigar aí justamente os motivos da nossa aula. Então, aqui na atividade 1A, crianças, tem a perguntinha, de acordo com o tema quantidade de matéria e sua unidade mol, discuta com seus colegas, eu vou discutir com vocês e vocês vão responder aí no caderninho de vocês. Então, como podemos representar quantidade de frutas? Com qual unidade que a gente representa a quantidade de fruta? Vocês sabem, escrevam aí depois, E de grãos? Grãos, feijão, milho, trigo, tá? E outros grãos aí que vocês imaginarem. Quais grandezas podem ser consideradas? Aqui, crianças, essa palavra grandeza são as unidades de medida. Então, por exemplo, para eu medir distância, a gente não usa metro. Metro é uma grandeza de distância, tá? Aí no caso de frutas, digamos, né, ou batata, você não vai usar a unidade de medida que é quilograma ou grama. Isso é uma grandeza. Então, o que nós usamos para medir determinadas coisas, a gente chama de grandeza. Tá certo? Tá? Então, existe alguma grandeza que pode determinar quantidade de átomos? Por exemplo, o átomo a gente não consegue ver. E aí, vai existir algo que consiga medir átomos? Qual seria o padrão dessa medida? E aí, como que a gente vai estabelecer um padrão? Tá? Como é possível medir a massa de um átomo? Átomo é uma coisa que a gente não consegue visualizar. E aí, como que seria essa medida? Então, crianças, essas são algumas perguntinhas para a gente começar a pensar sobre o assunto. Tá bom, crianças? E aqui, em seguida, na atividade 1B, um detalhezinho, vocês vão responder isso no caderno. Claro, isso são perguntas iniciais, então não tem aquela
obrigação de fazer certo. Não, isso aqui justamente para a gente começar a pensar sobre o assunto e vocês vão responder no caderninho de vocês, tá certo? Aí, aqui, ó, na questão agora aqui, ó, 1B, que é uma tabela, vou aumentar aqui, vou diminuir um pouquinho, isso, melhorou. Então, crianças, ó, aqui na atividade 1B, após a discussão, registre suas ideias e hipóteses com relação a esse daqui. Então, ó, como podemos representar quantidade de frutas? Vai repetir um pouco as perguntas da atividade anterior. Como que a gente pode representar frutas? Que tipo? Que tipo de representação? Por unidade, por grama, por metro? Dá para representar a fruta por metro? Né? Sua mãe chega lá e fala, vai lá e compra 2 metros de manga. E aí, é possível isso? A gente usa essa representação de quantidade de fruta usando metro? Pensa aí. Grãos também é a mesma coisa, né? Acabou o arroz que tá baratinho, né? Sua mãe chega lá e fala assim, ó, vai lá, compra 50 centímetros de arroz para mim. E aí? Usando máscara, hein, crianças? Não tem como. Então, pensa aí e responde aqui, ó, tá? Quais grandezas podem ser consideradas? Qual medida que eu uso para responder as questões anteriores, né? Essas duas aqui, ó. Existe alguma grandeza para determinar quantidade de átomos? Se vocês não sabem, respondo aqui, não sei, tá? Como é possível medir a massa de um átomo? Mesma pergunta, mesma coisa. Se vocês não souberem a resposta, podem colocar aqui tranquilo, tá? Não sei a resposta ainda, professor, tá bom? Porque tudo isso vai ser o nosso aprendizado que a gente não vai terminar nessa aula. Então, ó, continuando da atividade 1B, a gente vai para a atividade 1C, tá? Aqui então tem a foto aqui de de nananas, tá bom? Tem a foto deixa eu voltar aqui, tá? Aqui devem ser frutas, aqui rosquinha e aqui devem ser outras também frutas. Então aqui, ó, vamos lá. Frutas. Qual a unidade que a gente usa para contar fruta? Pensa aí e responde. Grãos, milho, soja, feijão, arroz. O que a gente usa para contar grãos? Rosquinhas. Que unidade, ó? Seriam essas aqui. Que unidade que a gente usa? Tá? E ovo. Ovo seria esse aqui, ó. Tá? Nessa figura aqui. Qual a unidade de medida ou de contagem que a gente usa para contar ovos? Tá? Escrevam aí bonitinho, tá? No seu caderninho. E aqui a nossa última atividade. Ó, utilizando como referência o feijão, a massa aproximada de cada grãozinho de feijão é 0,40. Tá aqui, ó. Uma unidade de feijão, 0,40. Preencha essa tabela a 1.3, informando as unidades e a massa que tem em gramas de acordo com as quantidades apresentadas. Caso necessário, você realiza uma pesquisa envolvendo as quantidades requeridas. Então, isso aqui eu já vou falar para vocês, não é necessário. Então, ó, vamos lá. Se uma unidade de feijão tem a massa 0,40, se eu tiver 2 unidades de feijão, eu vou ter 2 vezes 0,40, que vai dar 0,80. Entenderam meu raciocínio? Vou voltar. Uma unidade de feijão, tá? Um grãozinho de feijão, 0,40 gramas. 2 unidades de feijão, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 0,40, que vai dar 0,80. Seguindo esse raciocínio, aqui, crianças, vocês vão ter que ter a noção de quantidade. Eu vou falar para vocês, mas o mais importante é depois vocês completarem esta coluna aqui, que vocês vão usar o raciocínio que está logo aqui abaixo. Então, vamos lá. Crianças, quando eu falo dezena, eu estou relacionado a quantas unidades?
Quem falou 10 ou pensou 10, acertou. Dezena, eu trato 10. E aí, professor, como que vai ficar aqui então a massa? Ué, se aqui é 10, eu vou substituir aqui o 2 por 10. Tá? Então vai ficar 10 vezes 0,40, que vocês vão colocar a resposta aqui. Tá? Então, crianças, vocês só vão substituir o número que está aqui na frente da multiplicação. Dezena, 10. Eu coloco aqui 10 e multiplico, obviamente. Dúzia. Dúzia, que unidade que está relacionado com a palavra dúzia? Quem falou ou pensou 12, acertou. Eu vou colocar então aqui o 12, fazer a minha multiplicação e colocar o resultado aqui. Bonitinho. Vintena. Vintena, crianças. Quem pensou ou falou 20, acertou. Vai colocar 20 aqui e aqui a massa vai ser 20 vezes 0,40. Coloca o resultado aqui bonitinho. Centena ou cento. Qual unidade que nós estamos falando, crianças? Quem pensou ou falou 100, acertou. Então eu vou chegar aqui e colocar 100 e aqui eu vou colocar 100 aqui na frente. 100 vezes 0,40, coloque o resultado aqui. Milhar ou milheiro. Qual é a unidade que nós estamos falando? Quem pensou ou falou 1000, acertou. Então, coloque 1000 aqui e aqui na hora da massa faça a multiplicação. 1000 vezes 0,40 e coloca o resultado aqui. Então, crianças, isso daqui é a nossa primeira aula falando sobre o assunto. Nas demais aulas eu vou falar para vocês sobre a quantidade de matéria e o mol. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que aqui ó, já foram esses números, dezena, dúzia, vintena, já foram criados outros números para representar em unidade, só que acabou ficando em desuso ou se usava pouco, por isso que foram deixadas de lado, e o que a gente usa são as que mais são comuns para nós, tá bom, crianças? Volto a falar nesse assunto na próxima aula, tá bom? Ah, não esquecendo, vocês vão me mandar por e-mail ou por zap. Aqui, ó, nós vamos ter aqui as regras do envio, tudo bonitinho, 28 de 10, com seu nome, série, tá? Tudo no seu caderninho, as atividades 1A, 1B e 1C. Beleza, crianças? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.